Graças a paz, irmãos, amados. A gente está testando aí um programinha novo, né? E se Deus quiser vai dar tudo certinho. Aí você manda para a gente aí o seu feedback, fala para mim como é que está o som, como é que está a imagem, né? Como está a participação aí, tá bom? Muito bom estar com vocês, saudade de todos, saudade dos irmãos, saudade dos amigos que sempre estão conosco, nos acompanhando. Nós vamos ter um momento de oração agora. Queria que você fechasse seus olhos e vamos pedir sabedoria para Jesus para estudarmos então a palavra dele. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, o privilégio de estarmos em comunhão, ó Deus, ainda que em rede social, Senhor. Sabemos, ó Pai, da tua presença, sabemos, ó Pai, que és o Deus do universo, o Deus, ó Pai, que controla todas as coisas. E agora, Pai, como teu povo, como tua igreja, Pai, nós queremos parar um tempo para estudar mais sobre o Senhor como mediador, o Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Ilumina os nossos corações, ó Pai, nos dê sabedoria neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a gente vai trabalhar hoje sobre Cristo, o mediador. Aí você tem aí o tema, né? Olha que coisa bonita, né? Igreja Vila Maria, Igreja de Bananal. Cristo, o mediador, né? Vai participando conosco, né? Você faça as suas considerações também. E nós vamos trabalhar agora sobre a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos, né? Quando Jesus pergunta para eles assim, olha, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus faz uma pergunta direta, mas vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para nós, o seu povo? Mas vocês, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Alguns podem dizer que ele é João Batista, outros podem dizer que ele é Elias, outros podem achar que ele é Jeremias, mas o Senhor quer saber da nossa parte, o Senhor quer saber de nós nessa noite, né? Quem ele é, quem Jesus é para você. Quem Jesus Cristo é para nós, né? Não importa o que as pessoas lá de fora pensam de Jesus. As pessoas têm muitas definições acerca de Jesus lá do lado de fora, mas para nós, o povo de Deus, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Já parou para pensar? Há muitas definições. É João Batista, é Elias, pessoas importantes. João Batista, alguém importante. Elias, também importante. Jeremias, importante. Há muitas considerações acerca de Jesus, até mesmo importante, interessante, mas para a sua igreja, para você, quem é Jesus? Cristo é o nosso mediador. E eu queria pensar mais sobre a mediação de Cristo, sobre essa grandeza da mediação de Cristo, né? E queria que a gente estivesse pensando nessa noite, considerando para nossa maturidade, para a glória dele e para a nossa maturidade sobre Jesus, o grande mediador. Martinho Lutero dizia assim, e esse texto é bem interessante de Martinho Lutero, né? Precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós esquecemos dele. Todos os dias nós não nos lembramos do Evangelho. Nós temos uma facilidade tão grande de abandonar o Evangelho que impressiona a gente. Existe de fato a real necessidade de, como igreja, relembrarmos dos benefícios de Cristo, da sua obra mediadora e redentora e da sua graça revelada. Todos os dias a gente precisa pensar naquilo que foi feito na cruz do Calvário. A gente precisa se lembrar de Jesus Cristo. Por isso que no domingo a gente falou sobre Páscoa na escola dominical. A gente entendeu que a Páscoa, para nós, os cristãos, ela é diária, ela é todos os dias. Então, lembrar daquilo que foi feito, o Evangelho, as boas novas, né, a mediação de Cristo é fundamental para a nossa saúde espiritual. E tendo saúde espiritual, a gente tem saúde emocional. E como consequência de saúde espiritual, saúde emocional, nós também temos a saúde física. E isso é bem importante, né? Existe essa necessidade de igreja, então, entendermos e lembrarmos, né, dessa graça maravilhosa de Cristo, o nosso mediador. Isso é o verdadeiro Evangelho. Entender quem é o nosso Salvador, entender a sua salvação que resgata, é algo que tem que reavivar a nossa gratidão, a nossa satisfação e a nossa santificação, e que nos vai levar, nos colocar novamente diante de um único mediador, como filhos que são adoradores desse mediador todo-poderoso.
Se a gente esquecer, se a gente negligenciar essa verdade, nós vamos esfriar espiritualmente, nós vamos ter dúvida, nós vamos ter distrações, né? Vamos começar a ser conformados com padrões religiosos que a nossa época e todas as épocas acabam oferecendo acerca de Jesus. Quem é Jesus? Ele é Elias, ele é Jeremias, ele é alguns dos profetas, ele é alguma coisa importante. Não, Jesus Cristo é muito importante. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é aquele que nos traz paz. Jesus Cristo é aquele que resolve todas as coisas, né? A gente não pode se conformar com os padrões religiosos da nossa época que não definem Jesus Cristo dentro dos padrões de ser o Deus Todo-Poderoso que desce para estar conosco, que nos ama na cruz do Calvário, que morre por nós, que perdoa os nossos pecados, que tira as nossas culpas, que vence a serpente na cruz do Calvário e que proporciona para nós o privilégio de termos uma casa para morarmos eternamente no céu. Os padrões são diferentes, existem atitudes tão naturalmente vistas em muitos cristãos atuais que não definem quem é Jesus Cristo como Senhor e mediador. Uma das ações de Cristo que precisam ser relembradas constantemente é a mediação. A mediação, estar entre duas situações, mediador, estar resolvendo uma crise estabelecida. E para que isso fique tão claro, muito claro, e tenha um sentido verdadeiro, é necessário olhar essa mediação quando ela ainda era somente uma sombra de algo maior que viria, ou seja, como ela acontecia lá no Antigo Testamento. Colossenses capítulo 2 fala sobre isso, porque tudo isso tem sido sombra daquilo que era, daquilo que havia de vir. Porém, a realidade, a explicação, o corpo de tudo é o corpo de Jesus. O Antigo Testamento falava de Jesus, mas a gente entende Jesus hoje no Novo Testamento como aquele que supre, aquele que vem, aquele que resolve todas as coisas. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir. Porém o corpo, a realização de tudo é Jesus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. Jesus é o assunto das Escrituras. O Pai escreve sobre Jesus. O Filho é Jesus e o Espírito Santo testifica que o Filho é o Pai e os dois são Jesus Cristo e eles resolvem as crises da humanidade. O corpo é de Cristo, aquele que haveria de vir é Jesus Cristo. O Sproul, ele diz assim naquele livro Somos Todos Teólogos: o mediador é uma pessoa que está entre, um intermediário, alguém que permanece entre duas partes. Uma parte é o homem pecador que precisa ser condenado, a outra parte é o Senhor, olhando o homem com ira para mandá-lo para o inferno. O mediador, então, ele está entre duas partes, mediando frequentemente uma situação, resolvendo uma crise. Conforme o texto de 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, existe somente um mediador entre Deus e o homem. Olha o que o texto diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se tornou homem. Jesus veio resolver a crise espiritual que havia sido estabelecida. No entanto, o Antigo Testamento tipifica essa mediação, começando por Moisés. Moisés foi lá o mediador da antiga aliança, ele trouxe a lei, e Cristo agora é o mediador da nova aliança, o novo pacto. Jesus traz a graça. Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias, narra sobre a lei, sobre a antiga aliança, mas Cristo chega agora como mediador da nova aliança, o novo pacto da graça. E isso é extremamente fundamental. Participações, Mariana? A Cosma comentou: Jesus, para mim, é nosso advogado e aquele que nos deu vida eterna. Advogado, aquele que está entre nós, nosso mediador, né? Advogado. Advogado é uma boa definição para mediador também, né? Advogado. A Cosma, né? Vou até anotar aqui, Cosma. E o missionário Alcino comentou: olha, bananal em peso aí, hein? Cosma, Alcino. É por isso que temos que ler a Bíblia todos os dias, para não esquecer de quem é Jesus. Muito bem, por isso que temos que ler a Bíblia todos os dias, para não nos esquecermos de quem é Jesus. Se a gente deixa de ler o Evangelho, a gente se esquece do Evangelho. Isso parece anormal, mas é uma realidade. Quando nós não estamos na luz do Evangelho, nós entramos nas trevas da ignorância do Evangelho. Mais alguém? Eliana comentou: Jesus, meu amigo, meu salvador.
Jesus, meu amigo, meu Salvador. Acabou? Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há um nome, só há uma pessoa, né, para nos salvar. Deus estava irado com o homem por causa do pecado de Adão e Eva. Todos mereciam estar no inferno. A mediação é o ato soberano de Deus de reaproximar o homem sem pecado, totalmente perdoado, para que esse agora seja salvo. Salvo para morar, para viver eternamente com o Senhor. A ação mediadora no Antigo Testamento, que prefigurou a ação completa e também totalmente eficaz de Jesus no Novo Testamento, estava dividida em 3 tipos, né? O que o mediador deveria ser? É bom a gente guardar essa sequência, que é uma sequência bíblica, né? O mediador precisava ser profeta, ele precisava trazer a palavra, precisava ser sacerdote, precisava fazer a mediação, né? Apresentar o sacrifício, e precisava ser rei, trazer o governo agora para o povo de Deus que havia se perdido, né? A gente pensa então nesses 3 termos: profeta, sacerdote e rei. O mediador é profeta, sacerdote e rei, tá bom? Vamos guardar e aprender um pouquinho? Os profetas, eles eram porta-vozes, né? Os profetas, eles eram aqueles que traziam e apresentavam para o povo a palavra de Deus. O profeta, ele tem a obrigação de dizer somente aquilo que Deus diz, e não dizer e não inventar quando o Senhor não diz. O profeta fala quando o Senhor fala, e ele se cala quando o Senhor se cala, quando o Senhor não fala. Eles eram porta-vozes, agentes, através dos quais Deus falava ao seu povo. As suas mensagens seriam sempre assim, ó: assim diz o Senhor. No Antigo Testamento existiam aqueles que diziam assim diz o Senhor, mas também existiam aqueles que inventavam uma palavra que o Senhor jamais tinha dito. E esses foram os falsos profetas, né? Que iam sempre contra aquilo que o Senhor disse, né? Qualquer um que não prega aquilo que o Senhor prega, aquilo que o Senhor diz, ele é um falso profeta. E a definição de falso profeta é essa. O grande desafio do profeta é manter-se firme e transmitir com fidelidade o que o Senhor está falando ao povo. Ele precisa conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e apresentar para o povo aquilo que é a vontade de Deus, né? Moisés fez isso no Antigo Testamento, né? E Jesus fez isso no Novo Testamento. Ele trouxe a palavra, né? Ele viveu a palavra, ele trouxe os apóstolos, ele deu a palavra para os apóstolos, e os apóstolos deixaram escrito, né, para a gente, né, de Mateus até Apocalipse, a vontade do Senhor. Primeiro, a revelação de que Jesus é o verdadeiro mediador, e depois as doutrinas que vêm da mediação de Cristo, né, para o nosso bem-estar espiritual. Sobre ser sacerdote, né? Assim como os profetas, eles eram porta-vozes, no entanto, eles falavam pelo povo a Deus, né? Eles eram os mediadores do povo a Deus. Eles faziam essa intercessão em favor do povo, eles oravam, eles ofereciam sacrifícios a Deus para que o perdão viesse sobre o pecado do povo. Os reis, né, traziam no Antigo Testamento, não tinham em si mesmo a autoridade absoluta. Eles não eram todo-poderosos, né? Eles não eram onipotentes, né? Eles não tinham poder. Eles recebiam a autoridade deles do Senhor. E eles eram um mediador pelo fato de governar debaixo da lei de Deus, né? Precisavam representar a vontade escrita do Senhor. Cada um desses mediadores foi escolhido por Deus para uma tarefa específica e capacitado pela unção do Espírito Santo para realizar a tarefa, diz o Spru, né, no livro Todos Somos Teólogos. No entanto, esse serviço realizado por esses 3 grupos, né, profeta, sacerdote e rei, pessoas no Antigo Testamento, não teve a ação completa, sendo então necessário vários profetas, ter vários sacerdotes, ter vários reis, para manter essa sequência, a sequência daquilo que Deus estava revelando de maneira progressiva. Participação, Mariana? Diga. Gilmar colocou: Gilmar. Quem salva é só Jesus. Atos 4:12. Isso, Atos 4:12, né? O texto que a gente até já leu agora aí, né? Quem mais? E o Gilberto colocou: Olha o Gilberto aí. Assim como o conhecimento humano é pautado por praticar, precisamos entender que leitura, conhecimento bíblico, é algo que precisa ser coerente com suas atitudes.
Oração e atitudes, algo que nos aproxima mais ainda do mediador. Muito bem. Oração e atitude. O Schubert falou então que a gente precisa ler, ter oração e atitudes. Né? Definição do cristianismo, né? Palavra, oração e atitude. Palavra, oração e atitude. Né? Mais alguém? O Helder colocou: Qual o Helder aí? O nosso Jesus veio como profeta, sacerdote e rei, reinando eternamente. Aleluia, né? Faz uma música aí, Helder. Jesus, tu és o profeta, o sacerdote e o rei, né? Jesus é o mediador, ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o grande rei, né? Os profetas do Antigo Testamento, na verdade, eles estavam só fazendo uma sombra para o corpo que é Jesus. Os sacerdotes do Antigo Testamento estavam fazendo uma sombra para o corpo que é de Cristo. E os reis, os vários reis do Antigo Testamento, estavam fazendo uma sombra também para o verdadeiro mediador que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande profeta porque ele tem a palavra, ele é a palavra, ele é o grande sacerdote porque ele, além de oferecer o sacrifício, ele mesmo é o sacrifício, o corpo é dele, o sangue é dele, e ele é o grande rei. Ele é o rei não somente dos eleitos, não somente daqueles que se perdem, mas ele é rei de todo o universo, ele é rei de toda a história, ele governa de maneira absoluta todas as coisas, nada está debaixo, nada foge do controle absoluto do Senhor, tudo está debaixo do seu governo universal. Jesus é o mediador, é o profeta e é o rei. Ele cumpre o que foi ensinado no Antigo Testamento em termos de aliança. A aliança, né, para a gente lembrar, né, Jesus tem uma aliança conosco, né? Jesus faz uma aliança conosco, sendo ele mesmo a expressão, então, completa, também perfeita, de todos esses ofícios lá do Antigo Testamento. Como profeta, Jesus ele é a revelação encarnada, a palavra de Deus encarnada. Ele não somente proclama a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Ao ponto de João, no primeiro capítulo, afirma isso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, através do qual também o Senhor fez o universo. E Hebreus 9,15 diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, com o propósito que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. A gente está debaixo da nova aliança, fomos chamados para viver debaixo da nova aliança. Como sacerdote, Jesus cumpriu as exigências da sua função, interceder pelo povo. Jesus foi o intercessor, o sacerdote perfeito, e ele mesmo foi a oferta. Seu sangue foi derramado como sacerdote que entrega o sacrifício, também como cordeiro perfeito que representa o sacrifício perfeito, único, último e de maneira absoluta, maneira perfeita. Como sacerdote, ele cumpre as exigências da sua função, interceder pelo seu povo e ser entregue, né, pelo seu povo. Hebreus capítulo 4, versículo 14 afirma assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, o grande, perfeito, maravilhoso sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, conservemos firme a nossa gratidão, conservemos firmes a nossa santificação. Jesus pagou o preço para a gente ficar firme, para a gente ser firme, satisfeito, grato, feliz, pleno. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Aquele que não ensina a verdade, o falso profeta, o falso sacerdote, o falso rei, não ensina a verdade. Então ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus, ele veio como verdadeiro profeta, como verdadeiro sacerdote, como verdadeiro rei, para dar vida, e vida em abundância. Abundantes, plenos, felizes, definitivamente plenos no Senhor Jesus Cristo. A gente pode orar, a gente pode glorificar no nome de Jesus. Ele é perfeito, irmãos. Como rei, ele é o único que detém em suas mãos todo o poder e estabeleceu o seu reino com autoridade e justiça. Ele é o rei que reina, o rei que sempre reinou, que governa todas as coisas. Diz o texto em João, capítulo 1 e versículo 14, diz assim: no princípio era o Verbo estava ali com Deus. Espera aí, o Verbo era o próprio Deus.
O versículo 14 diz assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e contemplamos, enxergamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é perfeito naquilo que ele faz. Em Hebreus capítulo 8, versículo 6 afirma assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tudo o que a gente esperava que fosse acontecer, toda a afirmação que Pedro faz sobre Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és toda a promessa, tu és o mediador, tu és a verdade, tu és o caminho, tu és a vida, tu és a grande realização, é caracterizado no ministério de Jesus. Jesus, ele é 5 coisas interessantes: ele é divino, ele é Deus, ele é aquilo que a gente chama de transcendente, né? Está lá em cima, Deus, divino, mas ele também é imanente, ele é humano, ele se torna humano. O transcendente está lá em cima e de repente o transcendente ele se torna imanente, porque ele desce, ele vem morar conosco. Transcendente, Deus, Jesus é o próprio Deus. Humano, Jesus é Jesus, ele é o Filho que vem morar conosco, que vem morar conosco, vem nos amar, vem vencer o pecado por nós, vem pagar o preço com o seu sangue, pagar a nossa dívida, irmãos, com o seu sangue precioso. Ele é Jesus. Além de ser divino e humano, Jesus também é o cabeça da igreja, o dono da igreja, o realizador da igreja para o mundo. Jesus governa não somente a igreja, mas Jesus também governa todo o universo. Ele é o único juiz do mundo. Jesus é único e ele é o único poderoso, o único que efetiva todas as realizações para que o seu povo, os seus filhos, não temam, mas glorifiquem o seu nome que é santo. Mariana? A Cosma comentou. Cosma? Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E a Joelda comentou. Joelda? É o nosso sumo sacerdote. Aleluia, nosso sumo sacerdote. Muito bem. Mais alguém? Não? Olha só que interessante, né? Faz um print da sua tela aí. Jesus é divino e é humano também. É o cabeça da igreja. Jesus é o juiz do universo, do mundo. Jesus é único. Jesus tem todo o poder. Nós podemos confiar no mediador, porque o mediador é o Todo-Poderoso. Divino e humano, cabeça da igreja, juiz do mundo, único, e é o único poderoso, irmãos. Vamos lá. Ele é o divino e humano, ele é verdadeiramente homem e também é verdadeiramente Deus. Essas duas naturezas estão perfeitamente unidas em uma única pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. De acordo com os ensinamentos bíblicos, o Filho sempre existiu como Filho junto ao seu eterno Pai. Comunhão essa que se revela no Espírito Santo. Esse Filho que sempre existiu foi prometido e esperado desde o Antigo Testamento como o Messias, como o Cristo, que salvaria o seu povo dos seus pecados. Em Mateus 1,21 diz assim: ele dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele não, irmãos, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. E Jesus significa Deus perdoador, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que lindo, né? A proposta, o projeto, o ministério de vir, de atravessar o tempo, né? Entrar no tempo, né? Para salvar os seus filhos, para libertar os seus filhos dos seus pecados. A Escritura afirma também a plena humanidade daquele que é revelado como o Deus encarnado, o Jesus, o perdoador, o Senhor que assume a humanidade, o Deus que entra na história, né, que vem fazer diferença na história. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou a verdade, eu sou a vida, e a única maneira de vir ao Pai é Jesus Cristo, o caminho, é Jesus Cristo a verdade, é Jesus Cristo a vida, não há atalho. Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, irmãos. E a gente só chega ao Pai porque Jesus pagou o preço. Ele é o Pai, ele se torna acessível, ele abre as portas para que possamos então entrar na nossa casa, na nossa morada celestial. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, um texto tão conhecido, diz assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como direito ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de
homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até morrer, e morrer numa cruz. O mediador morreu numa cruz por nos amar, irmãos. O mediador morreu numa cruz para pagar o preço no nosso lugar. O mediador morreu numa cruz para nos aproximar dele como filhos amados, para que, satisfeitos com aquilo que foi feito por ele, possamos então adorá-lo, glorificá-lo, crescer, amadurecer e proclamar as suas virtudes, enquanto ele não nos leva para a nossa casa. Ele é o cabeça da igreja também. Capítulo 4, versículo 15 de Efésios diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Segue a verdade e cresce em tudo naquele que é a cabeça da igreja, o dono da igreja, o pensador da igreja, o planejador da igreja, o organizador da igreja, sustentador da igreja. Cristo é tudo isso, e Cristo fez tudo isso para nosso deleite, para nosso gozo, para nossa saúde emocional, para nossa saúde espiritual, para que plenos no Senhor possamos amadurecer, glorificar, bendizer o nome dele, satisfeitos, proclamar as suas virtudes. Tem participação aí, Mariana? Gilmar colocou: Olha o Gilmar aí, Gilmar. Jesus deixou a sua glória e veio até nós. Jesus deixou sua glória e veio até nós. Muito bem. Tem mais? Mais alguém? Não? Jesus também é o juiz, irmãos. O juiz de toda a história, né? O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Jesus é o dono da justiça, Jesus é o dono do tribunal, Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor universal de todas as coisas. Mas Ele também é único. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não, a gente precisa aprender a confiar nesse Jesus maravilhoso, precisa aprender a conversar com esse Jesus maravilhoso, precisa aprender e apreender sobre a graça desse Jesus maravilhoso, irmãos, e caminhar nele com o Jesus Todo-Poderoso, o único, o mediador, o Jesus forte, o Jesus maravilhoso. Jesus também é o único que tem poder, irmãos. Não há poder concentrado em pessoas, não há poder concentrado em igreja, não há poder concentrado em nada que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim, em capítulo 28, versículo 18, ele diz: toda a autoridade é minha, no céu e na terra. É Jesus que manda no céu, no ambiente espiritual que a gente não enxerga, mas é Jesus que manda na terra, o ambiente físico que a gente pode contemplar. Tudo que enxergamos, a gente assiste um jornal, tudo que a gente vê no jornal, a gente vê o que está acontecendo na terra, tudo que está acontecendo na terra tem como domínio absoluto, irmãos, único, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca, jamais perderia o controle de nada, e tudo que acontece tem como pano de fundo, como padrão histórico e universal, ele ser glorificado, mas o seu povo amadurecer. Mesmo que os ambientes que a gente esteja vivendo sirvam de justiça para aqueles que não creem no Senhor, os que creem no Senhor glorificam, bendizem o Senhor em todo o tempo. Tem um cântico antigo que diz: olha, eu não olho as circunstâncias, não. Eu olho o seu amor, não me guio por vistas. E a gente não pode ser guiado por vistas. Nós temos um mediador muito grande, irmãos. Um mediador que já pagou o preço por nós na cruz do Calvário para nos dar de graça amor. Amor que faz a gente viver tão pleno ao ponto de a gente não depender do amor de pessoas, do amor de pai e mãe, do amor de amigo, do amor de esposa, de esposo. A gente não depende de nenhum outro amor. A gente tem o amor de Deus. E a gente não precisa viver em função, caçando, mendigando o amor de pessoas, porque nós temos o amor de Jesus Cristo. Nós temos uma alegria, irmãos, que não é uma alegria fundamentada em situações, não é uma alegria fundamentada em adrenalina. A nossa alegria ela é fundamentada naquilo que foi feito por Jesus Cristo. Nós temos uma paz, irmãos, que ultrapassa qualquer compreensão humana, porque o Senhor Jesus aplacou a sua própria ira, morrendo na cruz do Calvário no nosso lugar.
Isso tem que trazer ânimo para o nosso coração, tem que encher a nossa mente de coisa boa, tem que encher as nossas mãos de atitudes boas, tem que produzir fé no nosso coração, tem que produzir mansidão na nossa mente e nas nossas atitudes, e tem que produzir domínio próprio na nossa mente e também nas nossas atitudes. O que o Senhor Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário é eficiente, é suficiente e fundamental para a gente desenvolver uma nova vida em sua presença. Jesus, ele é aquele que tem todo o poder. Isso tem uma abrangência muito grande, irmãos, no coração da gente. Essa abrangência do processo da mediação, ela alcança 7 detalhes, implica em 7 detalhes interessantes. Implica no cumprimento da lei. Toda a lei do Antigo Testamento se cumpre em Jesus, o mediador. Implica em sofrimento de Jesus e na morte dele, para que eu não sofra e eu também não morra. Implica na vitória sobre a morte. Implica e traz a continuidade por meio da obra intercessora de Jesus Cristo. O Sproul disse algo bem engraçado: Jesus Cristo ora por você diariamente. E isso é muito interessante, né? Isso satisfaz a justiça divina. Isso é eterno, isso é perfeito. Isso tem para nós de presente uma herança que é eterna. Tem participação aí, Mariana? Então fale. A Andréia Saraiva colocou: Oi, Andréia. Nosso foco deve estar em Jesus. Nosso foco deve estar em Jesus, que foi dado pelo Pai como mediador, a fim de que o homem pudesse ter um relacionamento eterno com Deus. Muito bom, muito bom. O presbítero Rodrigo colocou: Olha o Rodrigo aí. O Senhor Jesus jamais é surpreendido. Nunca é pego de surpresa, porque Ele governa todas as coisas. Autor da história, aquele que sustenta o universo. O mediador que nos liga à vida eterna. Isso mesmo. E o Schubert colocou: Olha o Schubert aí. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Lucas 11, 28. Muito bem, Schubert, respondendo com a Bíblia, hein? Ah, menino. Muito bem, Schubert. Olha aí, irmãos, dá uma olhadinha na tela aí, né? Sobre as 7 implicações do processo da mediação. Tá vendo aí? Cumprimento da lei, sofrimento e morte. Se você depois quiser uma cópia desse estudo, do jeito que ele está aí no PowerPoint, tá bom? Você entra em contato conosco que a gente envia para você, tá bom? Então tá bom. Então vamos caminhar. Primeiro, implicou então no cumprimento da lei. Jesus ele não veio a tirar a lei que ele mesmo escreveu do Antigo Testamento. Notem que a lei do Antigo Testamento, né, principalmente o Decálogo, os 10 mandamentos, né, ele é um resumo, uma síntese da vontade de Deus para a nossa vida. Os 4 primeiros mandamentos eles falam de um relacionamento com o Pai. E depois os outros 6 mandamentos eles falam de um relacionamento com o próximo. Os 4 primeiros mandamentos, né? Os 4 primeiros mandamentos, eles falam do seu relacionamento com o Senhor. Depois, os outros 6 mandamentos, eles falam do relacionamento que a gente tem aqui horizontal, né? Primeiro, os 4 mandamentos, relacionamento com Deus, e depois, os outros 6, relacionamento com o nosso próximo. Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, então eu terei um relacionamento muito bom com o meu semelhante, com o meu próximo, com o meu irmão, né? E até um relacionamento de contar para ele sobre as virtudes de Jesus Cristo, né? Então isso implicou no cumprimento da lei. Jesus cumpriu com a lei, mas Jesus implicou também em sofrimento e morte. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais deixaram de presente para vocês, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, né? Isso trouxe para Jesus sofrimento e morte, né? Sofrimento e morte dele, para que a gente não tenha o sofrimento e a morte que ele teve. Jesus morreu no meu lugar. Isso é o processo de mediação. Isso é sofrer, morrer, né? Ele cumpriu a lei, mas ele sofreu e morreu também no meu lugar, né? Eu não vou ter a morte de cruz, ainda que tivessem uma morte de cruz, ainda que tivessem os mesmos sofrimentos de Jesus, né? O sofrimento dele é o sofrimento autêntico, né? Para me livrar, para me purificar, para perdoar, né? Para me dar de presente a obediência que ele deixou para a gente, né? Morrendo na cruz do Calvário por nós. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser então o mediador entre Deus e o homem.
Depois que Jesus morreu, irmãos, não há mais separação entre Deus e o homem. O único mediador do pacto da graça foi o Senhor Jesus Cristo, né? Ele faz a mediação e ele volta, senta no trono e ele nos recebe agora de braços abertos lá na presença dele todos os dias quando a gente ora, todos os dias quando a gente lê a palavra de Deus. Mas implica também em vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, né? Adão e Eva deixaram de presente para a gente a morte. Agora Jesus deixou de presente para nós a vida eterna. Atos capítulo 2, versículo 24 diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Jesus venceu a morte para que a gente não tenha um susto agora. O dia que Deus nos levar deste mundo, nós fechamos os olhos aqui e automaticamente, imediatamente, instantaneamente, abrimos os olhos na presença de Jesus. Não existe mais a morte para aqueles que foram mediados por Jesus Cristo com o seu sangue ali na cruz do Calvário. Nós não morremos mais, nós somos transferidos para a eternidade, nós somos transferidos para a nossa casa, fechamos os olhos aqui e abrimos instantaneamente na presença de Jesus para morar eternamente com o nosso Deus, o nosso Santo, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Implicou a morte e continua agora por meio da obra intercessora. Olha que lindo que diz Romanos 8,34, o Senhor Jesus, que ressuscitou, está à direita de Deus, ora, intercede por nós. Olha que garantia maravilhosa. Às vezes a gente pede oração para as pessoas, a gente vive, pelo amor de Deus, ora por mim, me põe lá na sua lista de oração. Deixa eu contar um segredo para você. Jesus Cristo intercede pela sua maturidade espiritual. Está escrito isso lá em Romanos 8,34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e ora por mim. Eita, Jesus ora por mim. Que é isso? Que vantagem, que virtude é essa de eu viver debaixo da obra intercessora do meu próprio Deus, que ora por mim? Imagina, Jesus orando por você. Pensa nisso, meu irmão. Quem é, Mariana? O Helder colocou. Helder. Quando estamos fazendo uma viagem, se pegarmos um caminho errado, nunca chegaremos no nosso destino. Muitas pessoas estão procurando outras alternativas. Pessoas que estão vivas e também aqueles que já partiram, para levar nossas vidas até Deus. Mas sabemos que não tem outro caminho a não ser Jesus. Não tem outro caminho. Quem mais? E o presbítero Rodrigo. Rodrigo. Depois de Jesus, ninguém mais pode rogar por nós. Temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Poxa. Sacerdócio Universal dos Santos. Sacerdócio Universal dos Santos, né? Fale com Jesus, né? Converse com Ele. Experimente, né, da sua presença poderosa, né? A obra de intercessão por parte de Jesus continua. O Sproul diz que Ele ora por nós. A Bíblia também diz que Ele ora por nós, né? Jesus satisfez a justiça divina. Efésios capítulo 5, versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Senhor já nos recebeu em Cristo Jesus. Nós somos agora, recebemos esse presente. O Senhor aspirou o aroma suave de Jesus Cristo, dizendo: eu inocento o meu filho Edivaldo, eu inocento, eu justifico os meus filhos, eu tenho prazer em ouvir os meus filhos, em amar os meus filhos e tê-los como perfeitos, santos, eleitos, justos na minha presença. Isso é muito importante, né? A justiça divina foi completamente satisfeita em Cristo Jesus. A outra implicação é que isso é eterno e perfeito. Quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que não foi feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido então eterna redenção. O que Jesus fez na cruz do Calvário por nós foi definitivo, irmãos. É eterno, é perfeito, não precisa ser repetido.
O que Jesus fez, ele fez uma única vez, para que tenhamos consciência, para que tomemos posse daquilo que já foi feito de maneira eterna, perfeita, absoluta, definitiva, para a gente viver cheio do Espírito Santo, alegre, plenos e satisfeitos no Senhor Jesus Cristo. Foi eterno, foi perfeito, para a gente ter saudade do Senhor e nos garantir algo que é extremamente importante. Nós temos uma herança que é eterna. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 5, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou por uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação preparada para se revelar lá no último tempo, lá no finalzinho de todas as coisas, irmãos. Olha que coisa linda e maravilhosa. Nós temos um céu para morar, né? Jesus foi preparar para a gente uma morada. A morada está pronta, irmãos. Alguns partem para a eternidade e vão morar com Jesus Cristo, né? Vai chegar um dia que a trombeta vai tocar e Jesus Cristo volta, né? E vai fechar a conta nessa terra, né? Nós temos um lugar para morar, nós temos uma casa com o Senhor, nós temos uma mansão espiritual. O dia que o nosso tabernáculo aqui acabar, nós vamos eternamente viver com Jesus Cristo, o mediador, e Ele fez isso por nós, garantindo então uma herança eterna, né? Ainda que eu passe por momentos de lutas neste mundo, para minha maturidade espiritual, eu tenho a certeza, né, que o Senhor está no governo, no controle, e o dia que o Senhor me levar para os tabernáculos eternos, para a mansão espiritual, eu tenho certeza que tenho uma herança que Ele deixou de presente para mim. Mariana? Missionário Alcino comentou. Alcino. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus 9,15. Hebreus 9,15. Muito bem, Alcino. A mediação de Jesus revela seu amor incondicional por nós, nos mostrando como o plano da redenção é aplicado no homem que é escolhido pelo Senhor. Né? O plano de redenção é aplicado no homem escolhido por Ele mesmo. Né? Essa história precisa estar muito bem gravada no nosso coração para que nosso comportamento histórico seja fundamentado nela, não em conceitos humanos. É por isso que Jesus pergunta, né, quem os homens dizem que eu sou? Dizem que você é Jeremias, Elias, um dos profetas, é isso, é aquilo outro, que você... Ele vai dizer, tá bom, mas o que para vocês, no coração de vocês, quem eu sou? A gente precisa de consciência, precisa ter gravado no coração essa mediação. Isso é algo diário, viu, irmãos? Para que nosso comportamento histórico seja fundamentado em Jesus, na mediação, no amor dele, e não em invenções históricas, e não em conceitos humanos, e não, como disse o texto, né? Não aquilo que o meu pai e a minha mãe deixou de legado para mim, nem que muitas vezes está errado, né? Mas aquilo que está escrito é a verdade, é o caminho, é a vida, porque define quem é Jesus Cristo de verdade, na sua essência, naquilo que define quem Ele é de verdade, a sua palavra. Ok? Que o nosso coração se encha então de gratidão diante da beleza, da ação de Cristo, o mediador, a quem são dadas honra, glória, louvor, e essa seja então a nossa proclamação nesses dias, em todos os dias da nossa existência, né? O que sabemos sobre Jesus? As pessoas, de um modo geral, têm seus conceitos acerca de Jesus. Para alguns, predomina a imagem do menino lá na manjedoura. Para outras, as cenas terríveis da sua morte são as que mais chamam a atenção. O mediador é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e na mesma referência, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, definem o sacrifício de Jesus. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã
é o mesmo. Jesus vai ser sempre o mesmo, o Senhor, o mediador, aquele que foi morto por nós, aquele que ressuscitou por nós, aquele que vive e que reina por nós. Jesus tem esse carinho enorme pelas nossas vidas, né? Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso tudo. Não existe outro tudo senão Jesus. Não existe meu filho é tudo para mim, minha esposa é tudo para mim, meu namorado é tudo para mim. As pessoas não são tudo para a gente. As pessoas fazem parte da nossa história, são importantes na nossa história. Nós amamos e valorizamos, né? Mas Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é aquilo que realiza a nossa alma e que nos dá condições de nos sentirmos amados, alegres, em paz e vivermos animados, então, para a glória do seu nome, que é Todo-Poderoso, Santo e Maravilhoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que escreveu a história, Ele é aquele que nos acompanha, Ele é aquele que ora por nós, aquele que media o nosso crescimento espiritual, aquele que fez a mediação, nos amando, perdoando os nossos pecados, vencendo, pisando a cabeça do nosso inimigo de maneira definitiva ali na cruz do Calvário. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor nos mantém, nos sustenta, nos edifica, nos amadurece e vai nos conduzir um dia para casa. Nós somos a raça eleita, nós somos o sacerdote real, nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, e temos o projeto e o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, nos carregou para a sua maravilhosa luz. Nós vamos orar e ainda temos algumas participações, e daqui a pouco a gente até lê mais um pouquinho das participações. E, na verdade, podia ouvir as participações, né? Temos mais pessoas aí, Mariana, não? Então, feche seus olhos e vamos agradecer pela mediação de Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou ali na cruz do Calvário. Nós te louvamos, ó Deus, por causa da tua graça, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus, mas se tornou homem. Veio morar conosco, Pai, sofreu, morreu, ressuscitou. Venceu de maneira absoluta, Pai. És o Deus que governa a história dos eleitos, governa a história da humanidade, governa a história, Pai, de hoje, governa as crises, ó Deus. És o Deus justo, o Deus único, perfeito, maravilhoso. E nós queremos, ó Pai, nos rendermos diante de Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, viver, ó Pai, a Tua santificação. Queremos viver para a glória do Teu nome, gratos, ó Deus, pela Tua justificação ali na cruz do Calvário. Obrigado por ter nos amado, obrigado, Pai, por ter nos comprado, obrigado por ter nos perdoado, obrigado por vencer o inimigo da nossa alma, pisando a cabeça dele, Deus, prendendo esse inimigo, Pai, com algemas eternas. Obrigado, Pai, porque hoje, Pai, precisamos lutar, ó Pai, contra a carne, mas precisamos de Ti, Deus, para vencer. Obrigado por orar por nós, por interceder por nós, ó Pai, por ser o definitivo intercessor, aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos conduz à maturidade espiritual, ao crescimento espiritual. Queremos Te louvar, queremos Te glorificar, queremos amadurecer, Pai, e declarar, ó Pai, que todas as coisas cooperam sim para o nosso bem. É a nossa oração, alegres e satisfeitos com o Senhor, e no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Abração, Deus abençoe.